Oi, gente! Nesse vídeo eu vim mostrar mais uma vez essa planta linda que é a amaranta tricolor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o cultivo dela, mais especificamente sobre ambiente, porque muitas pessoas perguntam aqui nos vídeos do canal o que fazer quando ela queima as folhas, quando ela enrola as folhas, e isso tem muito a ver com o ambiente. Então hoje eu vou mostrar onde eu cultivo a minha amaranta tricolor e o que eu faço aqui para manter ela sempre bonita e saudável. Não quer dizer que ela é perfeita, a minha também queima folha, também enrola folha, isso aí faz parte do cultivo, é uma característica da planta. Quando ela sente qualquer alteração no ambiente, ela queima a folha. Aqui, por exemplo, ó, tem essa folha queimada. Isso aqui é porque o sol virou e agora nesse cantinho onde ela fica tá pegando sol. Não é a luz do sol direto, é o sol da manhã, mas é um sol filtrado por um sombrite de 50%. Aqui eu cultivo orquídeas logo acima dela e o sombrite que eu uso para proteger as orquídeas do sol direto protege ela também. Mas mesmo assim, nessa época do ano, ela acaba recebendo mais luz do que é o costume, então ela acaba sentindo um pouquinho. Ela tá bem bonita, tem algumas folhas aí com as pontas queimadas, algumas folhas eu cortei, mas ficou uma ou outra com alguma manchinha aí, alguma queimadura. Ela também está um pouco suja, as folhas estão aqui, mesmo eu jogando água nas folhas, ela ainda está suja porque eu estava furando aqui, ó, para dependurar as orquídeas afastadas da parede. Aí eu estava colocando essas mãos francesas, aí eu coloquei ali, coloquei aqui também, então faz aí bastante pó. Aí as plantas que estavam aqui debaixo acabaram recebendo todo esse pó aí de concreto da parede. Ainda não choveu por aqui, então mesmo a gente jogando água, a folha ainda fica um pouquinho suja. Na hora que chover, ela fica com as folhas bem limpinhas. E deixa eu mostrar aqui o ambiente onde ela é cultivada. Aqui eu tenho o meu vaso de violeta pendente, que está cada dia mais florido, tá bem bonito. Eu tenho até que dependurar ele. Aqui do lado tem uma orquídea Spatoglotis, ela também é bem sensível aí ao sol direto. Aqui outra orquídea, aqui tem a minha palmeira rafis, aqui uma palmeira areca. Então é um ambiente aí que tem bastante plantas, tá até um pouco bagunçadinho, porque as plantas que não conseguem ficar no sol direto, eu acabo colocando tudo aqui debaixo do sombrite. Aqui tem orquídeas, essa daqui é uma Rodrigues, ela tá floridinha, bem bonita. Então todas essas plantas que eu tenho aqui, as plantas terrestres e também a orquídea vai formando aí o microclima. E lá em cima, bem alto, tá o sombrite, aquele sombrite é de 50% e ele ajuda a proteger aí as orquídeas e também essas outras plantas que estão aqui abaixo do sol. Nessa época do ano tá pegando sol aqui depois das 10 da manhã até mais ou menos umas meio-dia, 11 horas. Então, se não tiver sombrite, as plantinhas queimam. E tem também a pedra brita ali fazendo uma forração. Por baixo dessa pedra brita tem um pouco de areia e tem também o solo aqui do quintal. Então, tudo isso aqui que eu mostrei forma aí o microclima que essa planta precisa para se desenvolver bem. Na natureza, ela se desenvolve em meio às matas. Ela é uma planta de origem tropical. E lá no meio da mata, geralmente tem bastante calor e tem também bastante umidade ambiente, sem luz do sol direto, porque as copas das árvores acabam filtrando esse sol. Então, a luminosidade que a amaranta tricolor recebe é aquela luminosidade filtrada. Às vezes a gente acaba tendo dificuldade de cultivar ela dentro de casa, porque a casa da gente acaba sendo um ambiente muito seco. Aí ela acaba queimando mesmo as pontas das folhas, enrolando as folhas, porque acaba faltando essa umidade que ela precisa. Geralmente plantas de folhas finas, igual a amaranta tricolor, algumas dracenas, acostos, são plantas aí que necessitam de muita umidade ambiente e que também queimam as folhas com bastante facilidade. Em relação a enrolar as folhas, no período da noite é normal.
essa planta tende a ficar com as folhas mais fechadinhas ali à noite. Você pode reparar que à tardezinha ela já levanta todas as folhas para cima e já começa meio que a enrolar. Ela não chega a enrolar totalmente, mas ela meio que dá uma fechada ali na folha. Essa hora do dia, por exemplo, nem dá para ver direito aqui o vaso, mas aí à tardezinha, quando ela sobe as folhas, a gente consegue ver o vaso perfeitamente, apesar dele estar bem cheio aqui e dessa planta já estar precisando de replante. Então, à noite ela dá essa fechada na folha, essa enrolada, como um mecanismo de defesa da planta. Ela faz isso para se proteger das baixas temperaturas da noite, proteger o miolo ali do frio da madrugada. A maioria das marantas fazem isso e por isso elas são até chamadas popularmente de plantas rezadeiras. Agora, durante o dia, elas enrolam as folhas para se protegerem da perda de água. Quando o ar está muito seco, elas acabam fazendo isso para elas não perderem toda a água ali da folha e essa folha acabar secando. Então, todas as 2 vezes que a maranta enrola a folha é um mecanismo de defesa da planta. Então, além desse microclima que a gente cria ao redor da planta, além dessa escolha do local, algo muito importante também para que ela não perca água é a rega. Aqui eu faço regas diárias, porque eu tenho as orquídeas aqui cultivadas em tronquinhos, todo dia eu preciso regar elas, aí eu acabo regando aqui a maranta também. Mas é sempre importante observar o substrato e fazer a rega quando esse substrato estiver quase seco, não precisa deixar ele secar totalmente. Uma outra planta que eu tenho aqui perto, que se ela seca demais, ela também pode queimar as folhas e também pode enrolar as folhas. Quero mostrar também aqui a minha palmeira rafis, que também é uma planta tropical de folha fina, que quando está em um ambiente muito seco, pode queimar aí as pontinhas da folha. Enrolar as folhas eu nunca vi ela enrolando, mas queimar as pontas eu já vi. Quando ela é cultivada naquele local muito seco, pegando muito sol, ela não fica tão bonita. Eu já mostrei essa palmeira aqui no canal, já falei um pouquinho sobre o cultivo dela. Eu achei ela jogada fora na rua, aí eu trouxe ela aqui para casa, plantei aqui no vaso e ela está aqui se desenvolvendo bem. Tá precisando aí de um replante para ela crescer mais, mas ela está bonita. Ela também gosta bastante aqui desse cantinho que tem boa luminosidade e umidade ambiente. Agora, uma palmeira que não se importa muito aí com o ambiente é essa daqui. Essa é a areca bambu. Ela pode ser cultivada tanto a sol pleno quanto na meia sombra e também na sombra. Vai mudar aí a tonalidade da folha. Olha aqui a pontinha da folha que pega sol, fica bem amarelada. No sol ela fica bem amarelada mesmo. Aí na meia sombra, igual essa daqui, ela fica nesse tom de verde bem bonito. Mas é uma planta super fácil de cultivar e adaptável aí a qualquer ambiente. Orquídeas também de folhas finas, igual as que eu tenho aqui no chão. Aqui eu tenho a capuz de freira, também queima aí com bastante facilidade as folhas, quando elas ficam em ambientes muito secos. As minhas rodam aqui por todo o quintal, eu vou trocando elas de lugar de acordo com o que o sol vira. Sem sombrite aqui na minha região eu não consigo cultivar porque o sol é bem quente, então essas plantas mais sensíveis eu sempre tenho que colocar embaixo do sombrite. Então essa é a dica de hoje sobre a maranta tricolor, para sua maranta tricolor parar de queimar as folhas. Foque aí no ambiente onde você cultiva ela. Essa minha aqui tá precisando de um replante. Se eu for replantar ela em breve, eu gravo um vídeo aqui pro canal. Me conta aí nos comentários o que você achou desse vídeo e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários, porque eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse conteúdo sobre as plantas. Vou deixar aqui na tela final uma playlist aqui do canal com vários vídeos de diferentes plantas ornamentais. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!